Vozes da Saúde. Eu descobri que nos Estados Unidos existia uma experiência do paciente, Patient Experience, com esse nome, porque eu nem sabia o que era isso. E a Cleveland Clinic é um hospital que é referência no tema. Então, em 2014, você imagina, era tudo presencial. Então, fui para lá, cheguei lá, encontrei várias pessoas da época do Einstein que estavam começando a estudar o tema, mas ninguém fazia isso no Brasil. Mais ninguém. E aí voltei para o Brasil achando que ia ser super fácil de atuar com a experiência do paciente. E aí, só que não. Mas eu acho que aí eu vou ficar o podcast inteiro te contando isso. Não, muito legal, porque... E aí, quando você volta para o Brasil, se depara, vai estudar a nossa realidade, e quando a gente fala de centrado no paciente, tem várias iniciativas, né? Mas sempre muito ligado à área clínica, como você falou, um médico ali, ou as associações, as ONGs, terceiro setor. O que você encontrou? Não, na verdade, eu conhecia bastante o setor e fui lá ver o que eles faziam. Quando eu vi a teoria lá, obviamente a gente tem que pegar a teoria e vir aqui plugar na nossa tomada. A gente tem que entender a nossa cultura, as nossas necessidades, o nosso contexto. E nessa época, e eu posso até fazer tanto desta época quanto um paralelo dos dias atuais, é que, na verdade, as pessoas falam de experiência do paciente de uma forma muito superficial. Então, é olhar NPS, é olhar satisfação, e é isso. E experiência do paciente é, na verdade, a gente oferecer melhores desfechos clínicos para o paciente. Então, mesmo quando a gente fala na área clínica... Melhor desfecho na melhor jornada, né? Na jornada mais acessível, mais fluida. Aí vou te contar um pouco do método que a gente criou para olhar para isso. Porque, mesmo clinicamente, a gente não tem o cuidado centrado. O cuidado não é centrado na pessoa. Cuidado centrado é você educar o paciente na patologia dele para você poder engajar no tratamento, dar apoio para o autocuidado, dividir decisão clínica, fazer plano de cuidado em conjunto. Quando que a gente faz envolvendo isso aqui? Família também, o entorno dele? Dependendo das circunstâncias, sim. Dependendo do tipo de patologia, dependendo do tipo de paciente. Então, quando a gente fala de experiência do paciente, a gente tem que colocar muitas pessoas nessa... Né, tem muitos stakeholders envolvidos aqui. E por que você acha que a gente tem essa visão ainda muito reduzida, superficial, né, dessa jornada? Porque está muito associado ao profissional médico, que está muito vinculado ali na parte clínica apenas. Porque é uma mudança de cultura, Papini. Tudo que a gente fala de mudança de cultura, a gente demora muitos anos. Eu vou te contar um pouco do movimento. Por que nos Estados Unidos eles falam tanto disso? E por que eu estou inclinada tanto para a Europa e como a gente está no Brasil? Vamos lá. Estados Unidos começou a falar de experiência do paciente porque eles são remunerados por experiência do paciente. Então, o que acontece? Em 2006, eles implementaram, o governo americano implementou uma ferramenta que chama HCAHPS, que é uma pesquisa de experiência. Então, todo mundo que está ligado ao Medicare e ao Medicaid e passa por uma internação hospitalar, recebe do governo esta pesquisa. E esta pesquisa confere um score para a instituição, que é um dos fatores de remuneração. Então, mexeu no bolso. Um indicador de qualidade ali. Mudou a cultura. E, no entanto, que minha grande base de estudo foi Cleveland Clinic. Fui para Cleveland Clinic 7 vezes. Fui estudar em 500 lugares do mundo, porque não existia nada no Brasil até eu trazer para o Brasil o primeiro curso de experiência do paciente. Então, foi aí que as coisas começaram a acontecer. Mas por que hoje eu não faço muita coisa com o mercado americano? Porque o mercado americano tem uma teoria linda, mas uma prática. Se vocês conhecem gente que mora nos Estados Unidos, amigos, perguntem. Né? Como que é a experiência deles. Então, é uma prática um pouco descolada da teoria. E aí, porque eu me conectei muito mais com a Europa? Eu estava te contando que a gente faz as nossas missões internacionais, leva gestores para conhecer instituições que estão mais avançadas na Europa, em particular na Espanha. Porque a Europa, a maior parte do sistema é público. Então, eu só tenho aquele dinheiro para atender todo mundo. Exato. Então, se eu não atuar com cuidado centrado, educando as pessoas, dando apoio no autocuidado, fazendo as coisas junto com elas, eu não vou conseguir atender todo mundo. Não, essa sua comparação Europa e Estados Unidos, né, é muito real, porque
A gente fala até na questão da alocação dos recursos financeiros, né? Um mercado gigante americano, mas que eventualmente não dá o mesmo desfecho, a qualidade de desfecho que a gente tem em alguns países europeus. E aí, essa questão dos indicadores como uma medida de mensurar, né, efetivamente esse desfecho, quando você traz isso para o Brasil, para os dias de hoje, não, imagino que você não deve ter encontrado nada por aqui, mas a gente já avançou alguma coisa? A gente já avançou bastante coisa. Então, só para a gente fazer um paralelo, quando a gente fala do Brasil e até trazendo a questão anterior, por que a gente ainda olha as coisas com mais superficialidade? Porque é uma mudança de cultura e para você realmente fazer essa mudança, você tem que ir lá no fundo. Então, é mais fácil ficar naquilo que é superficial. Até porque as instituições, estou falando das instituições de uma forma geral, e depois a gente fala um pouco mais aqui de associação de pacientes e de indústria farmacêutica, as associações, as instituições, elas não enxergam ainda o real benefício. Vozes da Saúde.